Olá, irmãos, boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão dos encontros dos grupos de casais da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Quero dar as boas-vindas para aqueles que já estão entrando aqui no canal e desejar que a palavra dessa noite seja bênção para a sua vida. Nós estamos estudando já há algum tempo nos grupos de casais aqui da Igreja de Vila Nova o livro Pecados Intocáveis, do pastor presbiteriano Jerry Bridges. Jerry Bridges sempre tem falado e escrito na área de santificação. Ele escreveu Graça que Transforma, ele escreveu o Fruto do Espírito, ele escreveu sobre santidade. E esse livro, Pecados Intocáveis, é mais um da sua lavra sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida e, no caso específico, para lidar com pecados intocáveis. O que são pecados intocáveis? São aqueles pecados que nós achamos que não são tão graves assim, pecados que nós acalentamos no nosso coração, permitindo que eles continuem presentes e que nem sempre percebemos o quanto eles atrapalham a nossa comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Hoje é o estudo de número 4. Eu inverti a ordem no nosso último encontro, ministrei o estudo número 5. Hoje nós estamos dando um passo atrás para colocar em ordem o nosso grupo. Nós dividimos os grupos de estudo em três áreas, em três grupos. Os grupos com os casais casados há pouco tempo, sem filhos ainda, ou com o primeiro filho. Um segundo grupo com os casais que têm crianças pequenas ou pré-adolescentes. E um terceiro grupo, que é dos casais mais maduros, que têm filhos já na faculdade ou filhos que já se casaram, alguns experimentando aquilo que chamamos de ninho vazio. Todos os filhos já saíram de casa, já se casaram, já estão criando seus filhos e estão aí com seus netos e já alguns com seus bisnetos. Então, eu queria introduzir o estudo de hoje falando sobre o fato de que, para nós vencermos os pecados que nós chamamos intocáveis, ou uma outra linguagem, os pecados sutis, aqueles que a gente ignora, que a gente não faz tanto empenho para controlá-los na nossa vida cristã, nós precisamos da ação e da experiência do poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando nós falamos desse poder do Espírito Santo, nós temos de analisar em duas etapas a purificação do poder do pecado na nossa vida. A primeira etapa, ela se refere à libertação decisiva e completa dos cristãos do domínio ou poder reinante do pecado na justificação, quando nós somos livres da condenação do pecado. E depois, quando nós falamos da libertação contínua, progressiva, sistemática, processual, do poder do Espírito Santo na nossa vida por meio do que nós chamamos de santificação, e essa é uma obra do Espírito Santo. A segunda etapa se refere à libertação progressiva e contínua do pecado que permanece ativo em nós até nós morrermos, pelo fato de sermos perdoados e pelo fato do Espírito Santo habitar em nós. Isso não faz com que nós deixemos de ser pecadores. Nós continuamos pecadores. Continuaremos pecadores quando chegarmos aos 70 anos, continuaremos pecadores quando nós chegarmos aos 90, aos 100 anos de idade. Quando Abraão completou 99 anos, a Bíblia diz que Deus veio até ele e disse: anda na minha presença e seja perfeito. Nesse nosso grupo 3, que trata dos casais mais maduros, nós precisamos reconhecer, e nós reconhecemos por uma caminhada mais longa que os demais casais, de que o pecado continuamente ele tenta ou ele azeda o caldo das nossas relações conjugais, das nossas relações de esposa e marido dentro de casa. Alguns de nós se acostumaram com isso, alguns de nós pararam de lidar com isso, mas a Bíblia diz que nós devemos lidar com isso de forma clara, conversando, dialogando, marido e esposa, a respeito dessas questões. Em Romanos, capítulo 6,
Paulo nos ajuda a entender essa libertação que acontece em duas etapas. Em Romanos 6, versículo 2, o apóstolo afirma que morremos para o pecado. E no versículo 8, que já morremos em Cristo. Ou seja, por meio da nossa união com Cristo em sua morte, nós morremos não só para a culpa do pecado, como também para o seu poder reinante em nós. Isso é verdade para todos os cristãos e acontece no dia em que somos salvos, no dia em que nós, arrependidos dos nossos pecados, recebemos a Jesus como Salvador e aceitamos a verdade da pregação do Evangelho de que Cristo se entregou por nós naquela cruz. Isso é verdade para todos nós. Deus nos liberta do domínio das trevas e ele nos transporta para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor, conforme está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeiro, ele nos libertou do império das trevas. E logo em seguida, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Observe que Paulo usa dois verbos no passado. Primeiro, ele nos libertou, o que quer dizer que ele já nos libertou. E segundo, ele diz que ele nos transportou, que ele já nos transportou. Ele nos tirou da morte, da condenação, da perdição e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Por isso, nós queremos falar um pouco hoje sobre essa atuação do Espírito Santo na nossa vida. A afirmação de Paulo de que nós morremos para o pecado, ela é assertiva. É algo que Deus faz por nós no momento da nossa salvação. Nada do que realizamos depois desse ato decisivo tem poder de alterar para melhor ou para pior o fato de termos morrido tanto para a culpa quanto para o domínio do pecado. Em Cristo, nós morremos para o pecado legalmente. O pecado não tem mais domínio decisivo sobre nós, porque nós somos salvos e fomos salvos por uma obra de Deus a nosso favor e não por algo que nós fizemos por nós mesmos, inclusive quando recebemos Jesus. Receber a Jesus como Salvador não é uma obra meritória baseada na nossa fé. Receber a Cristo como Salvador é um ato misericordioso, gracioso e gratuito de Deus a nosso favor, que nós simplesmente o recebemos por meio da fé depositada em Jesus Cristo. Paulo refere-se à presença contínua e à atividade incessante do pecado, que, embora esteja destronado do seu poder em nossas vidas, ele continua buscando exercer influência e controle em nosso caminhar diário, sempre se imiscuindo na nossa consagração, passando a rasteira na nossa dedicação e tentando iludir e distrair e empurrar para a beirada os caminhos e a caminhada da nossa fé. A palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo e com Cristo. O velho e o novo homem estão presentes em nós. O velho homem pecaminoso, mas também o novo homem redimido, perdoado pelo sangue de Jesus. A expressão que diz que Cristo se entregou por nós também se refere à união de Cristo conosco. Ao se entregar por nós, ele se uniu a nós, de modo que a Bíblia fala comumente que nós morremos com Cristo e nós vivemos com Cristo. Nós morremos com Cristo para o pecado e vivemos com Cristo para a vida eterna. De certo modo, o pecado é uma guerrilha espiritual que atua na nossa vida e que a palavra de Deus menciona constantemente a sua ação e a sua intromissão na nossa vida espiritual. Então, nós temos uma guerrilha com o pecado dentro de nós. E essa guerrilha é para que ou o Espírito Santo ou a nossa natureza humana pecaminosa assuma o controle das nossas decisões, da nossa vontade, das nossas emoções e
Isso tem tudo a ver também com os conflitos conjugais, quando marido e esposa muitas vezes deixam de ouvir o espírito nas suas briguinhas, nas suas intrigas, nas suas mágoas, nos seus ressentimentos, porque deixam de ouvir o espírito e passam a ouvir aos seus desejos, ao seu egoísmo, que foi machucado, que foi ressentido, que foi magoado, e às vezes por anos sem fim nós deixamos de tratar bem o nosso cônjuge por causa da lembrança triste de alguma coisa ruim que aconteceu lá atrás, que às vezes até foi pedido perdão, mas nós perdoamos na palavra, mas lá na memória nós cobramos continuamente aquilo do nosso cônjuge, da nossa esposa, do nosso marido. E isso muitas vezes envolve culpa, envolve tentar esconder debaixo do tapete o ego que foi ferido e que precisa deixar de ficar falando em voz alta, atrapalhando a relação do marido com a esposa. Paulo descreve esse combate que existe entre nós e a nossa carne, entre o espírito em nós e a nossa carne, em Gálatas capítulo 5, verso 16 e verso 17. Ele diz: digo, porém, andai no espírito, e jamais, em nenhum momento, vocês vão satisfazer aos desejos fortes, à concupiscência da carne. Por quê? A resposta vem no versículo 17. Porque a carne milita, ela guerreia, ela luta contra o Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo que habita em nós, ele também milita, ele luta, ele guerreia contra a carne. E por que que isso acontece? Mais uma resposta no versículo 17. Porque são opostos entre si. E o objetivo é controlar o nosso querer. O nosso querer, ou ele é controlado pelo Espírito Santo, ou ele é controlado pela nossa vontade pecaminosa da nossa natureza caída. Esse é um dos textos mais fortes contra a ideia arminiana do livre-arbítrio, de que você domina a si mesmo. Esse texto diz que você não consegue. Ou você está sob a orientação, o governo, o domínio do Espírito Santo, se você é crente, ou você está debaixo do domínio, do poder da carne, se você não é crente. E se você é crente, carne e espírito, a natureza humana pecaminosa e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, eles estão em uma guerra contínua. E a palavra que é traduzida por militar aqui no versículo 17 é uma palavra específica, é uma guerra contínua, que é ilustrada naquela guerra de guerrilha, que você sempre ataca um pouquinho, que sempre tem uma ação cotidiana, ou a guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, em que a guerra de trincheiras e a guerra de guerrilha são guerras baseadas na paciência e na observação. Na paciência de esperar o momento oportuno e na observação para ver onde que está o descuido do inimigo para poder atacar. E nós estamos nesse tiroteio aí, vivendo ou cada dia mais na dependência do Espírito Santo, ou perdendo lutas e batalhas contínuas contra a carne. A palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo. 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, ou uma outra tradução, nova criação é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A palavra de Deus diz aqui em Gálatas que nós crucificamos o velho homem. E Romanos capítulo 6, verso 3, Gálatas capítulo 2, versículo 19 e Colossenses capítulo 2, versículo 12 diz que que o nosso velho homem foi crucificado com todos os seus desejos, com todas as suas paixões. E além disso, a palavra de Deus diz que nós, porquanto recebemos a Cristo como Salvador e Redentor, nós estamos assentados com Cristo no seu trono, Efésios capítulo 2, versículo 6, acima
muito acima de todo o poder e potestade desse mundo. Isso não quer dizer que nós estamos imunes ao pecado, mas que a nossa salvação ela está segura, porque ela não é garantida pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções e pela nossa personalidade. Ela é garantida pelo que Cristo objetivamente, certamente fez por nós quando se entregou e morreu por nós pelos nossos pecados naquela cruz. E a Bíblia sempre coloca a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo e a morte de Cristo como o incentivo e a motivação para que nós, Colossenses capítulo 3, versículo 4, façamos morrer a nossa natureza terrena, natureza pecaminosa, que guerreia contra o Espírito Santo dentro de nós. A pergunta que fica então é a seguinte: eu posso ter esperança de sair vitorioso na batalha mortal contra os pecados sutis, contra os pecados intocáveis, estes que eu não dou muita bola para eles na minha vida? A resposta de Paulo a esse questionamento aflitivo está em Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis aos desejos profundos, aos anelos, às paixões da nossa carne. Qual que é a condição para que eu possa ter e manter uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa? Andando continuamente com o Espírito. Observe de novo aí o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha a expressão andar aqui no texto grego, ela vai aparecer aí para nós. Se o meu aplicativo funcionar como eu espero. A palavra que é traduzida por andar aqui é a palavra peripatel. Ela quer dizer andar ao redor, andar como um aluno, andar como um aprendiz, andar como alguém que quer aprender do Espírito Santo. Então a minha mídia aqui não quer funcionar, não está funcionando adequadamente. Vamos ver o que acontece aqui. Última tentativa. Vamos lá. Ele não quer abrir. Mas a palavra é peripateite. Peripatel é uma palavra que quer dizer andar atrás de. Ela era muito aplicada por Aristóteles, que pegava os seus alunos e ele os ensinava no cotidiano. Ele não ensinava numa classe de sala de aula com um quadro e um giz. Ele pegava os seus alunos e ia para a rua. Então ele ensinava a partir das coisas do cotidiano. É assim que o Espírito Santo nos ensina. Nós, quando ele diz andai no Espírito como alguém que está aprendendo com o Espírito Santo, como deve se comportar, como deve falar, como deve reagir, como deve sentir as coisas da vida prática. O Espírito, ele nos guia caminhando conosco e nós, como seus alunos, caminhando ao redor dele, porque a palavra peripatel quer dizer andar ao redor como alguém que está observando o que o professor está falando a cada minuto. Nós andamos no Espírito como aprendiz. À medida em que nós vamos aprendendo o que ele nos ensina, nós vencemos a nossa natureza humana pecaminosa. Então, andai pelo Espírito é uma outra tradução, e nunca satisfareis aos desejos da carne. Andar pelo Espírito é viver sob o controle do Espírito Santo. É andar debaixo da sua condução, do seu direcionamento. E Paulo nos fala que então andar no Espírito é andar na dependência do Espírito Santo de Deus. E ele garante que se vivermos assim, nós não satisfaremos os desejos
pecaminosos da nossa carne, aqueles mais abertos e também aqueles mais sutis que a gente tenta esconder do público, mas que acalenta no nosso coração como algo permissivo, permitido. Falando de modo prático, nós vivemos sob o controle do Espírito à medida que nos sujeitamos diariamente nossos pensamentos à vontade moral do Espírito Santo revelada na Bíblia. E procuramos obedecer ao que está escrito lá. Vivemos na dependência do Espírito quando imploramos por meio da oração incessante que seu poder nos capacite a sermos cada dia mais obedientes à sua vontade. A vida cristã tem um princípio fundamental que nós podemos chamar de responsabilidade dependente. Ou seja, somos responsáveis diante de Deus por obedecer à sua palavra e matar os pecados em nossa vida, tanto os chamados aceitáveis como os obviamente não aceitáveis. E então, ao mesmo tempo, não temos a capacidade para cumprir essa tarefa. Na verdade, somos totalmente dependentes do poder capacitador do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos encher, nós não conseguimos obedecer por nós mesmos. A vida cristã, ela é baseada na ação graciosa de Deus por meio do seu Espírito o tempo todo. Se nós, por um instante sequer, formos abandonados a nós mesmos ou deixados a nós mesmos, nós nos voltamos para o pecado facilmente. Por que que temos vitórias espirituais na nossa vida? Porque o Espírito nos ajuda, nos socorre, nos capacita e luta conosco todas as nossas lutas. Se ele nos deixar sozinhos, a gente perde. Nós somos fracos, é ele quem nos fortalece. À medida que buscamos andar pelo Espírito, iremos vê-lo trabalhar em nós e por nós para nos purificar da força do pecado que ainda atua em nossa vida cotidiana. Nunca seremos perfeitos neste mundo, mas progrediremos aos poucos, em idas e vindas, em tropeções e levantar, em caminhar para frente, mas o nosso progresso ele se torna aparente à medida em que nós amadurecemos. Por isso nós, que somos casais mais maduros, temos mais tempo de casamento, há de se esperar que o nosso casamento seja mais experiente, mais maduro, e não marcado por brigas, ressentimentos e tristeza entre marido e esposa. Nós precisamos aprender a melhorar aplicando o que o Espírito Santo faz na nossa vida conjugal, cotidiana, conforme diz o Espírito Santo. Aquele que começou boa obra em vós. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Na verdade, então, ao lermos cuidadosamente as cartas do Novo Testamento, observamos e observaremos que os seus autores, especialmente Paulo, às vezes atribuem essa obra em nós ao Deus Pai, outras vezes ao Filho e algumas vezes também ao Espírito Santo. A verdade é que as três pessoas da Trindade estão envolvidas em nossa transformação espiritual, contudo, o Pai e o Filho trabalham em nós por meio do Espírito Santo, conforme a linguagem do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Paulo ora ao Pai para que sejamos fortalecidos interiormente com o poder pelo Espírito Santo, Efésios, capítulo 3, versículo 16. Como alguém disse com muita propriedade, o Espírito entrega a nós aquilo que Cristo, o Filho, concede. Assim, quando falamos de poder do Espírito Santo, nós nos referimos ao poder do Pai e do Filho, juntos com o Espírito Santo agindo na nossa vida. E quando nós falamos do poder do Espírito Santo para vencer o pecado, nós pensamos em três tarefas do Espírito Santo na nossa vida: o convencimento, o fortalecimento e o direcionamento cotidiano para nós tomarmos decisões e andarmos no caminho de Deus. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele nos convence dos nossos pecados, e convencer-nos dos nossos pecados é um jeito do Espírito Santo trabalhar em nós.
quando ele nos convence que pecamos, que erramos, que falamos o inadequado, que magoamos de forma atrevida ou maliciosa uma pessoa querida, como a esposa ou como o marido, é o Espírito quem faz o nosso coração doer. Paulo diz que o amor de Cristo ele nos constrange, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Constranger é apertar com a mão. Deus pega o nosso coração e dá um aperto para que você perceba o erro que cometeu. E ao apertar o nosso coração, o que Deus deseja é que nós confessemos o pecado e o abandonemos. Se pecamos contra alguém, confessemos a essa pessoa e peçamos o seu perdão. E maridos e esposas constantemente erram um com o outro. Eu tenho certeza absoluta que depois de eu amo você, me perdoe é a frase que eu mais disse e continuo dizendo para minha esposa nesses 30 anos em que a gente está casados. Perdoe-me. E muitas vezes é porque o Espírito quem vem aperta o coração e diz: você errou de novo. Às vezes a esposa aponta o dedo e você cai na real. Mas às vezes nem ela apontando o dedo você cai na real. É depois, na oração, na meditação, é que você percebe a bobagem que você fez, o pecado que você cometeu. E algumas vezes nós guardamos soberbamente, de forma egoísta, os nossos pecados, mesmo tendo convicção de que erramos, nós não abrimos mão da nossa postura e isso marca e magoa muitos relacionamentos cristãos. Quando nós falamos que ele nos convence do pecado, ou seja, ele nos faz ver o nosso egoísmo, a nossa impaciência e a nossa atitude crítica exatamente como são pecados. Muitas vezes você critica a sua esposa e o que você está fazendo é pecado. Você acha que criticá-la é um pecado menor, é um pecado aceitável, é um pecado intocável. Mas não, é pecado. E a gente aprende, nós que lidamos com aconselhamento conjugal e pastoral, que são os pecados pequenos, a palavra dita fora de hora, a malícia numa armadilha preparada para a esposa cair a fim de dizer que foi ela que errou e não você, ou essa racionalização tentando explicar de forma aceitável as suas ações egoístas, que não quer perdoar para sua esposa ou para o seu marido o tempo todo. É o Espírito quem te convence que você errou. E se você erra e o Espírito não te convence, não vem com essa história de que a minha consciência não acusa, porque não é porque a minha consciência acusa ou não acusa que uma coisa deixa de ser pecado ou não. Se eu minto e a minha consciência não acusa, eu menti e pequei do mesmo jeito. A nossa consciência não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age exatamente na nossa consciência pecaminosa. A nossa consciência, embora ela seja o nosso juiz interno, ela é pecaminosa, porque a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso coração, ele é inclinado para o pecado uma vez que somos pecadores. É o Espírito quem o reinclina, redireciona para a obediência. E nesse redirecionamento para a obediência, a nossa consciência é um produto que vai junto. A nossa consciência não é um termostato imparcial, ela é parcial, ela é pecaminosa. Assim, o Espírito trabalha por meio da Bíblia. Que instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer do pecado? A verdade das Escrituras. Então, uma das ferramentas que ele mais usa para nos convencer dos pecados é nos fazer lembrar das Escrituras que nós lemos. Por que muitos crentes não gostam de ler a Bíblia? Porque sabem que o Espírito Santo, na hora do pecado, vai fazê-lo lembrar dessa passagem. Ah, pastor, minha memória é muito ruim. Pode ser, mas a memória ruim não é falta de memória.
E o Espírito Santo, ele é capaz, porque ele tem poder, de mexer lá no fundo da sua mente, nas coisas que você esqueceu e trazê-las de volta à memória. E uma das coisas que o Espírito Santo traz de volta à memória é a palavra que você leu e às vezes não guardou ou esqueceu deliberadamente porque não queria obedecer. Como que o Espírito Santo nos convence do pecado? Ele nos faz lembrar. Como que o Espírito Santo convenceu Pedro que tinha pecado contra Jesus quando ele o negou 3 vezes? A palavra de Deus diz que ele se lembrou da palavra que Jesus Cristo havia dito para ele: hoje você me negará 3 vezes. Quem fez Pedro se lembrar dessa palavra? Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo usa a palavra para nos educar, para nos ensinar, mas também para nos repreender e para nos corrigir, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Também age por meio da nossa consciência, claro que ele age. Ao passo que ela vai sendo esclarecida e sensibilizada pelos ensinos da Bíblia. Quem deve conduzir a sua consciência não é ela mesma. Não é aquela história dos filmes de Hollywood, faça o que o seu coração sentir. O coração sente errado. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem pode conhecê-lo? Jeremias capítulo 17. A palavra de Deus diz que quem esquadrinha o nosso coração é Deus e ele o faz por meio do seu Espírito. Assim, o Espírito já me trouxe à lembrança um pecado sutil. E usando essa atitude errada como ponto de partida, foi mostrando como esse pecado agia em minha vida em outras situações, com a esposa, com os filhos, com os netos, com o pastor, com o amigo, com o sócio no trabalho, com o colega, com o atendente no banco na hora de receber a aposentadoria e tudo mais. Então, é lógico que nos convencer do pecado é uma das tarefas vitais e fundamentais do Espírito em nós, pois não dá nem para começar a lidar com um pecado, especialmente aqueles que são comuns e nós julgamos aceitáveis no ambiente evangélico, sem antes concordarmos que certo jeito de pensar, falar ou agir é pecado de verdade. E quem nos mostra que certo jeito de falar, pensar e agir é pecado? O Espírito Santo. É ele mesmo. Então, em primeiro lugar, ele nos convence e ele nos faz esquadrinhar, autoexaminar o nosso próprio coração. Então, em primeiro lugar, o Espírito nos convence do pecado, mas, em segundo lugar, ele nos fortalece. Outra maneira, então, do Espírito Santo trabalhar em nossa vida é nos capacitando e fortalecendo para lidar com o pecado, os pecados nossos mesmos, pessoais. Em Romanos 8, versículo 13, Paulo nos exorta pelo Espírito a mortificar as práticas do corpo. E em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, o apóstolo nos incentiva a pôr em ação a nossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Pois é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. E como é que ele realiza a sua boa vontade em nós? Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo nos instiga a agir na confiança de que Deus está trabalhando em nós continuamente. Embora o apóstolo se refira a Deus, provavelmente Deus Pai, como aquele que trabalha, já vimos em outras ocasiões que Deus usa o Espírito Santo como agente transformador das nossas vidas e é por isso que ele é o santificador. Além do Espírito Santo nos fortalecer e capacitar para a tarefa, sua obra em nós, ela é uma ação que Jerry Bridges chama no seu livro de monergística, ou seja, ele trabalha tomando a iniciativa e nos conduzindo em tudo, em todo o processo. Ele trabalha sozinho em nossa participação consciente.
Na oração de Hebreus, capítulo 13, versículo 20, versículo 21, o autor afirma que Deus está realizando em nós o que perante ele é agradável. O que é que o Espírito Santo está fazendo em nós? Ele está nos santificando, nos transformando para que nós venhamos a fazer, falar, sentir, pensar aquilo que agrada ao Pai, o Senhor, o Deus de todos nós. Mesmo em nossos piores dias, quando não conseguimos quase nenhum avanço na batalha contra o pecado, nós podemos sim ter certeza de que o Espírito Santo continua trabalhando em nós. Isso é consolador. É bem possível que, apesar de sofrer com o nosso pecado, a Bíblia diz que os nossos pecados entristecem o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da promessa. E em que contexto Paulo fala para nós não entristecermos o Espírito? No contexto da nossa linguagem, daquilo que nós falamos. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra feia, palavra deturpada. Antes, fale aquilo que é necessário. Fale aquilo que é bom, proveitoso. E fale aquilo que transmita a graça aos que ouvem. Porque se nós não falarmos o que edifica, não falarmos conforme a necessidade e não falarmos aquilo que transmite o favor de Deus para as outras pessoas, nós vamos entristecer o Espírito Santo com a nossa linguagem. Grande parte das reclamações que a sua esposa tem de você, ou que o seu marido tem de você, tem a ver com as coisas que você disse. É ou não é? Nós não pensamos, nós simplesmente falamos. Tem irmãos entre nós que falam abertamente: eu não levo desaforo para casa. E isso é um pecado intocável que precisa ser tratado. Você não leva desaforo para casa, e os desaforos que acontecem dentro de casa, feitos pelo marido, feitos pela esposa? Já estão lá. Como é que você sai dessa? A única forma de sair dessa é entender e aceitar a habitação, presença e ação do Espírito Santo na nossa vida, purificando a nossa linguagem, as nossas ações e até mesmo os nossos sentimentos diante dos pecados intocáveis dos outros e dos nossos. Meu irmão, minha irmã, às vezes, e muitas vezes é verdade, a nossa reação sentimental, ela é pecaminosa. Aquilo que a pessoa disse para nós, ela é aumentada no volume sentimental do nosso coração. Às vezes, seu marido te disse uma coisa num tom de voz ameno, mas você disse que ele gritou. Foi como você recebeu no seu ouvido e como desceu para o seu coração, como você sentiu que agravou a situação. Mas nós temos muita dificuldade de reconhecer que erramos também com os nossos sentimentos. Nossos sentimentos também são desequilibrados e por isso nós reagimos errado ao pecado do outro ou até mesmo à boa iniciativa do outro. Às vezes o outro faz uma crítica e nem é em tom negativo para poder nos magoar, mas nós achamos que sim, porque sentimos assim. Isso é pecaminoso. Veja só como que a coisa aprofunda. Então o Espírito Santo nos dá a ferramenta para resistir ao pecado. E ele trabalha continuamente nas nossas oscilações de humor, de vontade e de ações. Às vezes fazemos com preguiça. Às vezes fazemos com má vontade. E má vontade e preguiça têm a ver com o que sentimos e com o que decidimos nas nossas ações. E então o Espírito Santo nos capacita para lidar com o pecado. E terceiro e último, a terceira maneira do Espírito Santo agir poderosamente em nós para vencermos os nossos pecados é nos dando direcionamento.
O Espírito Santo, ele nos faz viver situações planejadas para o nosso crescimento espiritual. Assim como nossa musculatura física não se fortalece sem exercício, a nossa vida espiritual também não crescerá sem as circunstâncias que nos desafiam, que nos levam a decidir por orar. Deus coloca às vezes uma barreira na frente para te levar a orar, porque você não tem orado, ou porque a sua oração não tem foco, ou porque você acha que porque ora todos os dias, você está livre de problemas. E aí a sua oração é muito mais confiada na sua capacidade de orar do que naquele Deus que você sabe que está ouvindo a sua oração do lado de lá. Ah, eu venci porque eu orei. Não, você venceu porque Deus respondeu a sua oração. Se ele não tivesse respondido, ainda que você tivesse orado, não teria tido sucesso. Não são as nossas orações que movem o coração de Deus. É Deus quem move os nossos corações para a oração. E esse é um dos sintomas de reavivamento. Quando você não só sente o desejo de orar, mas você começa a orar mesmo, de verdade, na prática. Se temos a tendência a ter ataques de ira, algumas situações desencadearão nossa ira. Mas às vezes Deus dá situações de ira para ver se você se controla. Como que Deus vai testar a sua ira se ele não colocar situações de ira no seu caminho? Como que ele vai mostrar a sua paciência se ele não te der testes de paciência para você praticar o fruto do Espírito chamado longanimidade? Assim, se somos inclinados a julgar as pessoas, é provável que não nos falte ocasião para isso. Então Deus vai te provar se você vai preferir julgar e julgar de novo e julgar outra vez, ou se você vai preferir não julgar. E isso é muito complicado na relação conjugal. Se você tem o costume de criticar sempre, você vai criticar sempre a sua esposa. Mas se você para de ficar criticando os outros, você também diminuirá as críticas que você faz à sua esposa, ou vice-versa. Se você parar de ficar criticando e julgando a sua esposa, você também vai parar de ficar criticando e julgando os outros. E isso é sinal do fruto do Espírito Santo agindo na sua casa, na sua família. Se ficamos ansiosos com facilidade, teremos inúmeras oportunidades de lidar com esse pecado, para vencer ou para perder. Deus não nos tenta ao pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14 é muito claro quanto a isso. Mas ele proporciona ou permite circunstâncias que nos darão a chance de matar aqueles pecados sutis característicos de nossa individualidade. Quando foi que você venceu o pecado? Quando você foi tentado por ele. Então, as nossas tentações e as nossas provações, elas podem, pela ação do Espírito Santo, direcionar as nossas escolhas para a obediência ou para a desobediência. Se é do Espírito, jamais será para a desobediência. Aquele que semeia para o Espírito, Gálatas capítulo 5 e 6, do Espírito colherá a vida eterna. Aquele que semeia para a carne, da carne colherá perdição e morte. Gálatas capítulo 5. Lembre-se, Deus mantém o controle absoluto sobre toda e qualquer situação. Veja, por exemplo, Lamentações, capítulo 3, 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como o bem? Lamentações, capítulo 3. Podemos tirar muitas lições desse versículo, mas a verdade que gostaria de enfatizar agora é que Deus está no controle de cada situação e cada acontecimento da nossa vida e os usa, seja de tentação, seja de provação, seja de angústia, de adversidade, de tribulação. Deus usa para nos levar para o melhor. Podemos aprender muitas coisas. E Deus, muitas vezes, de modo inexplicável, ele usa situações até de vexame
para nos deixar e para nos conduzir, para nos direcionar a nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. Porque nesses direcionamentos de Deus, ele confronta o pecado e ele nos conduz e nos ensina a perseverança. Olha comigo, Romanos capítulo 5, um texto muito importante a respeito dessa questão do direcionamento e do cuidado de Deus no meio das nossas tribulações. Nós citamos muito Romanos capítulo 5, mas olha isso aqui. Justificados, pois, pela fé, nós temos Jesus Cristo, temos acesso à graça, e aí ele diz no versículo 3, e não somente isso, não somente a paz com Deus, não somente o acesso à graça, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência esperança. E a esperança não confunde, porque o Espírito que está no nosso coração é um instrumento para Deus derramar o seu amor. Porque Cristo já se entregou por nós e porque Deus, o Pai, se reconciliou conosco, nos dando o perdão dos pecados. Mas olha que interessante, a tribulação aumenta quando ela é atravessada em perseverança, ela aumenta a experiência e a experiência contribui para o fortalecimento da sua esperança. Desse modo, Romanos 8, 28 faz todo sentido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses? Os quais foram chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. As coisas boas, as coisas ruins se somam para o nosso bem. E isso é obra do Espírito Santo. Vamos concluir? Ora, como nós falamos, o Espírito Santo trabalha no convencimento, no fortalecimento e no direcionamento. Resumindo, o Espírito Santo trabalha em nós para nos convencer e nos fazer cientes dos nossos pecados sutis, da soberba, do orgulho, do egoísmo, da impaciência, do menosprezo velado que você tem, do racismo que você esconde dentro do seu coração com respeito a negros e brancos, e que somente numa situação em que você é provado aparece. Ele trabalha em nós para nos capacitar a matar esses pecados de fome. Depois, ele trabalha de modo que nem notamos para nos direcionar nas nossas decisões. Desse modo, ele usa as circunstâncias para nos exercitar no combate aos pecados. Temos um papel de muita importância nisso tudo. É nossa responsabilidade matar os pecados. Os que são de Cristo Jesus crucificaram os pecados com as suas concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Não podemos simplesmente jogar a responsabilidade nas costas de Deus e permanecer sentados, observando trabalhar. Ao mesmo tempo, somos dependentes dele, não conseguimos progredir 1 milímetro espiritualmente se ele não for na nossa frente, como um farol. Entretanto, o Espírito Santo faz mais do que nos ajudar. É ele quem lidera a nossa transformação espiritual. É claro que ele usa ferramentas para nos ajudar a descobrir e a lidar com os pecados sutis que nós cometemos nas nossas vidas. Contudo, entretanto, todavia, no entanto, mas, porém, ele não nos abandona nem nos deixa descobrir sozinhos os nossos pecados ou lidar com eles na base da nossa própria força. Ele nos dá um reforço espiritual para que nós não somente identifiquemos o orgulho, a arrogância, a impiedade, a impaciência, o menosprezo para com o outro, o cônjuge, a esposa, o filho, a filha. Ele nos ajuda e nos dá ferramentas para lidar com isso para a glória de Deus.
Você já pensou sobre essas coisas? Você tem orado sobre essas coisas? Nós acumulamos muitas derrotas, mas nós também podemos festejar muitas vitórias. E eu queria então ver aqui no nosso chat se alguém colocou alguma pergunta sobre o que nós acabamos de falar para para a gente fechar o estudo dessa noite. Eu estou vendo aqui vários irmãos. Que bom que vocês estão aqui. Se tiver alguma pergunta, este é o momento oportuno. Digita aí. Senão, nós vamos partir para a conclusão desse nosso quinto encontro. E a partir do próximo, daqui 15 dias, nós já vamos começar a tratar alguns pecados que geralmente são pecados intocáveis na vida dos crentes. Tudo bem? Se você não quiser colocar a pergunta agora, não tem problema. Pode colocar depois lá no grupo 3, eu respondo para você, ou gravo um áudio, ou gravo um vídeo, ou até mesmo escrevo lá no grupo. Ou particularmente, aqueles que são da Igreja de Vila Nova, ou se você está nos assistindo, pode deixar sua pergunta, seu comentário aí também no canal do YouTube. Assim que a gente for avisado do seu comentário, nós vamos lá e respondemos com todo prazer, com todo o desejo de te ajudar na sua fé. No mais, eu quero desejar a todos os casais presentes aqui no grupo, Márcia, Cleisia, Eri, Odracir, a Edneia e os outros que talvez não quiseram escrever, são muito bem-vindos, que Deus graciosamente os abençoe. Se você gostou mesmo desse estudo, convide os outros casais da nossa faixa etária conjugal, que já tem filhos na faculdade, que já tem filhos que já estão nos concedendo os nossos netos, para que eles também venham participar do próximo estudo. Nós estamos fazendo pelo YouTube, a pedido dos próprios casais. Nosso desejo era fazer um encontro aqui com todo mundo na sala, mas alguns acharam que era mais tranquilo dessa forma, então está aqui. Que Deus te abençoe. Antes de terminar, vou fazer uma oração. Pai amado, Deus querido, eu quero agradecer pelo estudo da palavra, pela ajuda que o Senhor nos dá por intermédio desse livro do reverendo Jerry Bridges. Obrigado, Senhor Deus. Venha fortalecer cada casal, venha abrir os nossos olhos, nós que já temos mais quilômetros rodados de casamento, naqueles pecados que tantas vezes nós empurramos para debaixo do tapete porque não queríamos trabalhar com eles. Agora mostra eles para nós pelo teu Espírito, para que eles sejam vencidos e sejam colocados de lado por causa de sermos nova criação. Te adoramos, te bendizemos e nos alegramos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o nosso próximo estudo.